Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai entrar no nosso segundo capítulo deste bimestre. A gente vai falar da região Sudeste, a região mais rica e mais populosa do Brasil. Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Pessoal, a região Sudeste ela é formada pelos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então observem aí a localização de cada um dos estados. Eu não vou mais usar aquele apontador que eu estava usando, porque eu percebi que quando eu utilizo ele tem um problema no áudio. Então eu preciso da maior atenção de vocês agora, tá bom? Mas de modo geral é o estado, é a região mais conhecida. Então é fácil da gente assimilar cada um desses estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Espírito Santo é um estado pequeno e pouca gente conhece, mas os outros é bem facinho mesmo. Tá? E como eu mencionei, a região Sudeste ela é a mais populosa e ela é a mais rica do Brasil de longe. Tá? Cerca de 87 milhões de pessoas vivem no Sudeste. O Brasil tem em torno de 210 milhões, isso equivale a 42% dos habitantes do Brasil, ou seja, 42% da população brasileira está em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 20 milhões, gente, aliás, mais de 20 milhões, moram apenas na região metropolitana de São Paulo. Então, São Paulo, o ABC Paulista, que a gente falou um pouco quando a gente falou de industrialização, e das regiões próximas ali. 20 milhões, quase 10% da população do Brasil na região metropolitana de São Paulo. Então é muita gente mesmo, beleza? Bem, então, justamente por isso, por essa concentração populacional, que a região Sudeste ela é a mais rica do Brasil. 55% do PIB brasileiro, ou seja, do Produto Interno Bruto, tudo que é aquilo que é produzido no Brasil, PIB, ele vem de São Paulo. Então, a gente pode dizer, São Paulo não, perdão, da região Sudeste. Então a gente pode dizer que o Sudeste, ele é o coração da economia do Brasil, porque mais da metade das nossas rendas, do dinheiro do Brasil, vem dessa região Sudeste. Vem de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá? Por conta dessa importância, eu vou abordar um pouquinho diferente esse tema. Então hoje a gente vai passar um pouquinho por cada capital dessa região, por conta do seu impacto econômico, beleza? Então a gente vai começar com o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro ele foi um dos primeiros locais a ser colonizado pelos portugueses. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, ali mais ou menos não, ali no Monte Pascoal, na Bahia. Você desceu a Bahia, tem Espírito Santo, desceu o Espírito Santo, tem Rio de Janeiro. Tá? E o Rio de Janeiro, durante o século XVI, ou seja, de 1500 até 1600, ele foi invadido por franceses. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro, invadiram o Maranhão depois, os holandeses invadiram uma parte do Nordeste brasileiro, porque era uma região extremamente produtiva, tá? Sobretudo o Nordeste brasileiro. Lembre-se, gente, século XVI o Brasil produzia muita cana-de-açúcar, tá? E sobretudo no Nordeste brasileiro. Então, as outras nações europeias observavam os portugueses ganhando dinheiro com açúcar e tentavam invadir esses locais. Tá? E os franceses tentaram invadir Rio de Janeiro, porém não conseguiram. Tá? Eles estabeleceram ficaram lá só um tempinho, depois eles foram expulsos. Em 1763, o Rio de Janeiro ele se torna a capital do Brasil. E ele ficou nesse cargo até 1960. Tá? Lembrando, gente, a primeira capital do Brasil é Salvador, na Bahia. Por quê? Por conta da economia da cana-de-açúcar. Acontece que em 1760 a economia brasileira já estava mudando. Não era mais voltada ao açúcar, era voltada ao ciclo do ouro que acontecia lá em Minas Gerais. Então, a capital mudou porque as pessoas saíram do Nordeste e começaram a ir para a região Sudeste. Tá? E um outro evento importante é em 1808, quando a família real portuguesa ela foge de Portugal,
por conta das guerras napoleônicas, e vêm para o Brasil e se estabelecem aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Então, para as pessoas que conhecem, que já foram ao Rio de Janeiro, podem perceber que tem vários casarões. Em Petrópolis, que é ali próximo, tem alguns palacetes da época que a família real portuguesa morou aqui no Brasil. Né? Nessa época era chamado de Reino Unido a Portugal. Então Portugal e Brasil era uma coisa só. Tá? Não era, nesse período, o Brasil não era como se fosse uma colônia. Ele fazia parte de Portugal. Tá? E as colônias seriam então na África e na Ásia. Tá? Isso durou até a fim das guerras napoleônicas, quando Dom João voltou para a Europa. Ficou aqui o seu filho, Dom Pedro. Depois, posteriormente, houve o grito da independência, Primeira e Segunda República, primeiro e segundo reinado, perdão. Depois o Brasil se torna uma república e a capital continua sendo o Rio de Janeiro até 1960, quando daí sim muda para Brasília, tá bom? Bem, agora, sendo um pouco do Rio de Janeiro, vamos falar sobre Vitória. Vitória, gente, é a capital do Espírito Santo. Ela também foi colonizada lá no século XVI pelos portugueses. Lembrando, Rio de Janeiro e Vitória estão no litoral, estão bem próximos da praia. Então, foram os primeiros lugares que os portugueses chegaram. Tá? E Vitória foi colonizada bem cedo ainda. Hoje, Vitória possui um dos melhores IDHs entre as capitais do Brasil. Eu acho que ela só está atrás de Florianópolis, em Santa Catarina. Mas é uma cidade muito boa para se viver. E normalmente, quando a gente observa essas cidades, essas capitais, a gente vê que são cidades muito grandes e muitos problemas urbanos. Vitória tem isso? Obviamente tem. Porém, quando a gente compara com as outras capitais, ela apresenta esses índices de desenvolvimento humano, índices de qualidade de vida, índices de renda maiores do que as outras regiões. Tá? Rio de Janeiro, vocês sabem, Rio de Janeiro tem vários problemas urbanísticos, vários problemas com as favelas, então tem sérios problemas por conta do relevo também. Já Vitória, esses problemas são menores. Tá? Não é que não tem, mas são bem menores, tá bom? Bom, saindo um pouco então do Espírito Santo, a gente vai para Minas Gerais e aí tem uma fotinha minha na cidade de Ouro Preto, tá, gente? Minas Gerais ganhou uma importância na história do Brasil no século XVIII, ou seja, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, século XVI. Minas Gerais, só no século XVIII. Por quê? Porque foi no século XVIII que foi descoberto as chamadas Minas Gerais, Minas no sentido aqui de ouro. Tá? Lá foi descoberto ouro de aluvião. Ouro de aluvião, gente, é aquele que a gente vê no desenho, que as pessoas pegam lá a peneirinha e saem garimpando ali, minerando o rio para tentar tirar ouro. Tá? Então é um ouro encontrado bem facilmente. E foi encontrado muito, mas muito ouro lá em Minas Gerais. Então hoje tem várias cidades históricas, como essa aí que eu estou, que é Ouro Preto. Tem também Mariana, que é aquela cidade que eu mencionei na aula passada, quando eu falei das barragens que estouraram lá em Minas Gerais em 2015. Tem Tiradentes, tem São João del Rei. Então tem várias cidades que contam um pouco da história do ciclo do ouro. Então percebam aí como que é a arquitetura da cidade. É toda uma arquitetura bem antiga. A rua mal passa um carro, não tem os quintais nas casas, é tudo bem próximo da rua. Tá? Eu estou aí na Casa dos Contos, que era onde era cunhado as moedas. Então eram retirado o ouro das minas, levado para a Casa dos Contos e lá eram transformadas em moedas, tá bom? Bem, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, é uma cidade bem grande, tem hoje cerca de 2,5 milhões de habitantes, quer dizer, não chega nem perto de São Paulo, que tem 12, mas é uma cidade bem grande. E, de modo geral, a economia de Minas Gerais ela é muito ligada à mineração. Lembra que a gente falou na aula passada da Mariana, de Brumadinho? Então, de modo geral, o subsolo de Minas Gerais é muito rico.
Então lá tem ferro, tem ouro, tem níquel, tem bauxita, tem manganês. E ainda hoje não se extrai tanto ouro, mas se extrai esses outros minerais tão importantes para a indústria. Beleza? Bom, e agora a gente vai para o último, que é São Paulo. Tá? São Paulo é tanto o estado quanto a capital. Lembrando, gente, Rio de Janeiro e São Paulo, eles são homônimos. Então, tanto o estado quanto a capital têm o mesmo nome. Tem o estado do Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro. Estado de São Paulo, capital, São Paulo. Tá bom? São Paulo, ela é a maior cidade do Brasil e também a mais rica. Tá? Hoje, só São Paulo tem cerca de 12,5 milhões de habitantes e a sua região metropolitana 24 milhões. Então é muita gente. Tá? A ocupação de São Paulo, embora não seja próximo da praia, não seja no litoral, melhor dizendo, ela começou ainda no século XVI, tá? Porque São Paulo não está longe da praia, não está longe do litoral, tá, gente? Tem o litoral paulista, que é Santos, aí vocês cruzam a Serra do Mar, que hoje é um caminho fácil, porque está pavimentado, tem rodovia e tudo mais. Mas no século XVI era tudo mato, e uma montanha, então era bem difícil fazer essa travessia, e você já está em São Paulo, então não é muito longe, algumas poucas horas de viagem de São Paulo até Santos. Tá? Mas São Paulo começa a ser colonizada ainda no século XVI, lá em 1555 mais ou menos, com os padres jesuítas que chegaram lá e começaram a fundar a primeira vila ali de São Paulo. Tá bom? São Paulo foi ganhando maior destaque com o passar do tempo, sobretudo no século XIX, por conta da economia cafeeira. Então lembra que a gente falou de diversos ciclos econômicos? Falamos do ciclo econômico da cana-de-açúcar, lá no Nordeste. Falamos um pouco agora aqui do ciclo do ouro, em Minas Gerais. Falamos do ciclo da borracha, lá na região Norte. E aqui em São Paulo nós temos primeiro o ciclo do café. Tá? Já era plantado um pouco de cana nessa região, mas ela se torna forte economicamente com o café. Beleza? Bem, então falando um pouco agora da ocupação dessa região de modo geral. Tá? Então até o século XVIII, os portugueses eles concentraram suas atividades econômicas lá no Nordeste, em produzir o açúcar a partir dos engenhos do Nordeste brasileiro. Tá? Com a descoberta dessas minas de ouro, começa que as pessoas elas saem do Nordeste e começam a ir para a região Sudeste. Começa a ir trabalhar nas minas de ouro, começa a trabalhar no Rio de Janeiro, que se torna a capital. Tanto pessoas quanto escravos, tá, gente? Aqui eu estou falando de uma época que o Brasil ainda tinha a escravidão. Então, o sujeito que tinha um engenho de açúcar lá no Nordeste, ele fechou e foi tentar conseguir dinheiro na mineração em Minas Gerais. E com isso, levou os seus escravos. Então, de modo geral, a ocupação desses lugares, de maneira mais maciça, ela começa ali no século XVIII. Mas, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, desde o século XVI já tinha gente morando lá, já tinha capitanias, já tinha agricultura, já tinha, por exemplo, o pau-brasil, que era extraído muito de São Paulo, era extraído do Rio de Janeiro. Então, os portugueses estão ali desde o século XVI. Só em Minas Gerais que começou um pouquinho mais tarde, porque estava no interior do Brasil. Tá? E como que foi esse processo de ir para o interior do país? Bom, gente, vocês lembram que tinha o Tratado de Tordesilhas, correto? Que dividiu o Brasil entre Espanha e Portugal. Tá? No Brasil, a gente tem a figura dos bandeirantes, que foram os desbravadores do interior do país. Então, essas pessoas organizavam expedições para o interior do país para buscar escravizar indígenas para o trabalho, para procurar riquezas, procurar ouro. E também eles expandiram o Império Português para além do Tratado de Tordesilhas. Tá? Eu falei isso há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas em 1750 tem um novo acordo, um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, que ele coloca
outras fronteiras entre Brasil e Portugal. Então, cancela aquele Tratado de Tordesilhas e o Brasil ganha uma porção de terra gigante no oeste. Tá? E através desse processo dos bandeirantes que foram desbravando o interior do Brasil. E foram eles que encontraram, então, essas riquezas lá em Minas Gerais. Com a descoberta dessas riquezas, as pessoas começam a sair do Nordeste e ir, então, para a atividade mineradora lá no Sudeste brasileiro. Outra coisa que acontece, como eu mencionei, foi a transformação do Rio de Janeiro como capital, porque em um determinado momento o centro econômico do Brasil estava lá no Nordeste, estava lá com a economia da cana-de-açúcar. Quando muda e o principal produto de exportação do Brasil é o ouro, muda também a capital para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, além do ouro, essa região ela começou a concentrar também algumas atividades agrícolas. Um pouquinho da cana, depois veio o café com muita força e também a pecuária. Tá? Quando a gente for estudar a região centro-oeste e região sul, a gente vai ver os tropeiros. Tá? Os tropeiros, gente, aqui do sul, por exemplo, eram criadores de gados do Rio Grande do Sul que tinha que levar esse gado até o centro consumidor. Onde que é o centro consumidor? Era São Paulo. Então imagine um caboclo sair lá do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, passando por Paraná, levando uma boiada, não tinha caminhão, então era conduzindo a boiada, até o centro consumidor em São Paulo. A mesma coisa, os produtores que faziam isso em Goiás, os produtores que faziam isso no Mato Grosso, que tinham que levar essa carne, esse gado, para a região centro-oeste, para São Paulo, tá bom? Bem, outra coisa que contribui para essa característica econômica da região sudeste é a presença dos imigrantes, tá, gente? Quando teve o fim da escravidão, o Brasil passou a adotar o quê? A mão de obra dos imigrantes. Imigrantes vindos da Itália, vindos da Alemanha, vindos da Polônia, vindos da Ucrânia. E grande parte desses imigrantes, eles chegavam por São Paulo, eles chegavam no Porto de Santos, trabalhavam nas fazendas de café em São Paulo, e depois de um tempo que a gente teve essa dispersão, que a gente teve japoneses aqui no Paraná, por exemplo, que tem bastante, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, holandeses. Tá? Mas, a princípio, essas pessoas vinham para trabalhar nas lavouras de café lá de São Paulo. E isso aqui a gente já viu um pouco quando a gente falou de industrialização. São Paulo se tornou um lugar tão rico por conta dessa economia do café, que quando o café entrou em crise, em 1929, era o único lugar que tinha dinheiro para iniciar o seu processo de industrialização. E a gente falou um pouco lá das indústrias Matarazzo, aquelas indústrias de bens de consumo. O seu Matarazzo, que foi Francisco Matarazzo, foi uma das pessoas mais ricas, foi a mais rica do Brasil e uma das mais ricas da América nesse período, porque foi ali que a industrialização começou no Brasil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Essa foi só uma aula introdutória sobre o nosso capítulo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.